Boa noite, que bom ver vocês. Quem tem alguma pergunta que gostaria de perguntar para o nosso terceiro ciclo? Sim. A Angeli, agora há pouco, perguntou para mim que ela está lendo aquele livro Aruanda, e até eu coloquei para ela uma orientação bem breve, que ela falou sobre apometria. E lá ela leu sobre a apometria quando os espíritos passam pela apometria, que é um conjunto de práticas terapêuticas, ou seja, de orientação para promover o equilíbrio do espírito. É a mesma forma que a gente faz. Então, eu gostaria que você desse uma explicada para que pudesse entender. Pai João de Aruanda, eles falam do trabalho que, de ordem geral, vem de uma linha de Umbanda, mas com a diferença é que nós espíritas fazemos a doutrinação do espírito, a troca de fluido, nós amparamos, fazemos todo aquele processo de melhora do espírito, o acordar. Então, para nós espírita, a orientação, o esclarecimento, a incorporação, que nada mais é do que uma manipulação de fluidos, que é usada conosco espírita para o trabalho de socorro, de assistência de qualquer entidade. Dentro da escala espírita, nós podemos auxiliar qualquer entidade como receber amparo. Na linha de Umbanda, que eles não têm de uma ordem geral esse processo de desobsessão, igual nós que trabalhamos numa linha kardeciana, então eles usam muito a apometria. Mas eu digo para os espíritas que é preciso estudar muito, com bastante conhecimento, para não sobrar, porque nós espíritas, nós estamos falando sempre que o médium, ao se envolver com qualquer outro fluido, ele precisa de um grande processo de higienização, de alta limpeza, de receber os seus protetores. Só que é muito comum o trabalho da apometria dentro dos trabalhos que são de ordem geral, são dentro de uma linha de Umbanda. Ok? Não tenho nada contra, mas eu estou explicando, porque Pai João de Aruanda, ele está muito vinculado às orientações para as linhas de Umbanda. Para nós, espírita, importantíssima as informações de Pai João de Aruanda, porque ele vem nos falar como é as regiões umbralinas, como elas agem, como que os espíritos nos atacam. E ele fala para João de Aruanda que nós espíritas ainda não estamos prontos e nem preparados pelo conhecimento, por tudo mais, para prestarmos o socorro aos espíritos necessitados. Então, é muito interessante essa colocação. Não sei se eu me fiz entender, eu só li por cima a apometria, não é algo que eu procuro usar ou incorporar dentro dos meus trabalhos, eu não uso propriamente. Mas eu li, eu estudei e ouvi de algumas pessoas esse trabalho. Mas eu digo, aquele que quiser, aquele médium que tiver um interesse, ele tem que estudar bastante. Ele não o faça de alegre nem de feliz, achando que ele vai encontrar a resposta rapidamente aí, ok? Mas eu gostaria hoje de falar, até coloquei um texto do Evangelho nesse trabalho. E nesse texto, ali fala que nós seríamos, então, cobrados. Aquele que não segue o caminho, aquele que não segue a luz, o Evangelho, as modificações, eles serão acordados na espora, serão acordados na dor e no chicote. Nós, espíritas, às vezes, por uma falta de avaliação mais profunda, são os nossos cobradores. Porque Deus, Jesus e essa ordem dos espíritos superiores, eles não irão nos cobrar a nível de chicote, nem nos levarão à espora, nem o sofrimento, tá ok? Então, o que nós entendemos quando o Evangelho nos fala isso? Quem que pode
nos chicotear. São os nossos cobradores. Os espíritos que nós deixamos para trás, com o ódio, com a raiva, com a vingança, com o desamor, da onde que nós ia sair a espora, queria nos tocar, machucar, nos fazer vivenciar na espora um sofrimento. Isso são os nossos cobradores. Pela falta de perdão, pela falta de socorro, pela falta de assistência, de amparo. A doutrina dos espíritos, ela vem doce e serena. Ela é doce no seu ensinar. Jesus fala, meu jugo é leve. Meu jugo é leve e suave. O que nós entendemos? Que aquele que vive o verdadeiro cristianismo, que compreende a doutrina dos espíritos, que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, o que é fora da caridade para nós espírita? É o socorro prestado. É a maneira de aliviar nossos cobradores obsessores. É a cura da alma. É tirar as imperfeições da alma. Qual é o maior perigo nosso? É o nosso orgulho. Porque quando nós estamos orgulhosos, nós não queremos cuidar de ninguém, nós não amamos ninguém, nós nos tornamos egoístas e orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, maus, perversos. E quando nós somos aconselhados, nós também não ouvimos. Não queremos refletir sobre os ensinamentos. Os ensinamentos dos espíritos são antigos quanto à humanidade. Mas nós vemos hoje, a humanidade, se você abre as reportagens que existem nas nações, em todo o planeta, o povo está no jugo do chicote da espora. Nós estamos, está todo mundo sofrendo, todo mundo com dor, todo mundo com sofrimento. Então, não se entende por quê? Porque está faltando o conhecimento mais profundo da alma para que a alma se transforme. E nós temos um passado que nós não queremos, achamos que a caridade é cuidar da vida dos outros. É também. Mas a caridade mais profunda é a alma cuidar de si mesma. Porque a nossa imperfeição, a minha imperfeição, a nossa imperfeição é que leva a dor na família. A nossa imperfeição é que causa todo um tumulto. A nossa imperfeição, quer do orgulho, quer da vaidade, não quero ajudar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu não quero, porque eu não obedeço, porque eu sou rebelde. Então, a nossa rebeldia, à luz do Evangelho, faz com que nós venhamos a sofrer. Então, ali fala que os espíritos virão e cobrarão. Mas esses espíritos que virão e nos cobrarão uma postura de dignidade, de honra moral, nada mais são do que os nossos cobradores. E quem são nossos cobradores? São pai, mãe, tios, tia, família, sócios, alguém que nós conhecemos nessa vida ou em outras vidas. Alguém que nós prejudicamos, alguém que nós matamos, violentamos, agredimos. Então, esses espíritos, querem vivos ou mortos, eles retornam a nos fazer a cobrança. E aí eles usam todos os meios de nos espizinharem, de nos ferrarem, de usar todos os métodos de agressividade, de dor, para machucar a nossa família. E a nós também, porque nós somos machucados. Então, nossos obsessores é que nos acordam para a verdadeira vida. Porque quando nós cansamos de sofrer,
que, nossa, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse sofrimento. Eu quero mudar, eu vou sair, eu vou reformar. Nossa mente, nosso desejo, nossa vontade começa a transmutar em nós mesmos todas as partículas dentro do nosso corpo, do nosso perispírito e da nossa alma. Enquanto a nossa alma for rebelde e não quiser modificar, nós sofreremos. Então, o primeiro projeto nosso espírita é de sermos mais humildes, mais benevolentes, aceitar a reforma, aceitar as mudanças, porque o que não nos deixa mudar é o nosso orgulho, porque nós não paramos para falar para nós mesmos, vamos tirar de nós o que eu sou de ruim ou de maléfico. Eu quero transmutar a minha preguiça, porque a preguiça é uma das piores coisas para a evolução da alma. Preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de crescer, preguiça para tudo. Porque o fluido da preguiça, ele é emperrante, neutralizante. Ele para, ele emperra, ele cristaliza. Então, se nós, médios, não tivermos a humildade de falar, eu quero tirar de mim, da minha alma, do meu perispírito, a preguiça. E vou trabalhar, então, em mim mesma e vou pedir que toda oportunidade de reforma, eu vou tirar todas as partículas de preguiça da minha mente, da minha alma, do meu corpo, porque o corpo também fica preguiçoso, porque nós somos enxertados, quer no corpo físico, quer no corpo espiritual, quer na nossa mente, porque nós respiramos a preguiça. Respiramos a preguiça. Assimilamos a preguiça. E nós nada queremos fazer. Então, a primeira postura nossa, quando nós orarmos, é tirar a preguiça. Porque se nós ficarmos com essa preguiça, uma reencarnação preguiçosa, e morre, fica lá, sentado numa pedra, na preguiça, encosta a cabeça em outra pedra, e fica, reencarna preguiçoso. O que vai acontecer conosco? Nossos obsessores, nossos cobradores, vão chegar até nós. E aí virão com a espora. E aí virão com o chicote. E nós vamos, então, sentir dor e vamos começar a se mexer. Mas a alma inteligente, que eu estou chamando todos os espíritas de inteligente, todos, sem exceção. Porque se eu sei que este fluido está dentro de mim, e eu, então, fico com essa energia que não me deixa progredir, até que eu venha receber a chicotada, que eu venha receber o chicote, a espora. Então, eu preciso, de uma forma inteligente, pensar assim, eu tenho que tirar isso de mim o mais rápido possível. E quem que eu tiro? Como que eu vou tirar? É a minha mente. A mente é tudo. O pensamento é tudo. Então, quem que tira a preguiça, a ociosidade, o ódio, a vingança, o desamor? É a mente. É o desejo.
É o desejo que realiza, é a vontade. Porque o chicote, quando eu recebo uma chicotada dos meus obsessores, eles pensam e desejam e querem me bater. Então, eu recebo o chicote, porque eles pensam numa forma de me agredir. Então, eles pensam, vamos ferrar, vamos chicotear. Por quê? Eu quero que sofra. Porque qual é a intenção do obsessor? Nos levar ao sofrimento. Só isso. É olho por olho e dente por dente. E Jesus disse que nós poderíamos fazer diferente. Por isso eu falo que nós espíritas temos que agir de uma forma diferenciada, de uma forma inteligente. Toda vez que nós estamos apanhando dos nossos obsessores, nós só temos uma única saída emergencial: socorrer os obsessores, socorrer os inimigos, socorrer os adversários, os contrários, as pessoas que nos odeiam, que nos nutrem ódio, vingança, todas as imperfeições. Tudo isso pode ser resolvido pela nossa mente, pelo nosso desejo. Quem aciona todo esse fluido de reforma, de transmutação, de modificação, é a nossa mente. É a minha mente que quer modificar. E quem conhece a prece de Francisco de Assis com profundidade vai entender a transmutação. Porque Francisco de Assis ensina: onde tiver a partícula do ódio, do pensamento, do ódio, da raiva, da vingança, do desamor, que eu vou transformar. E como que eu vou transformar? É a prece. É a prece. É o nosso desejo, é o nosso pedido, é a nossa vontade de tirar a partícula escura e colocar um fluido luminoso. Quando nós, espírita, entendermos isso e sairmos desse passado nosso de medo dos demônios, desse erro de ensino, e entendermos que esse demônio nada mais são do que as almas. Nós se matamos, roubamos, estrupiamos. Em vidas passadas, nós voltamos aqui com uma aura escura e ainda voltada ao desejo de matar, de vingar, arrancar pedaço do outro, arrancar os olhos, tirar tudo que ele tem. Então, o processo, quer dos demônios que vão reencarnar, como as almas mais evoluídas, melhoradas, aprimoradas, estudadas, com conhecimento também há um processo reencarnatório. Como também ficam no mundo dos espíritos. A diferença, e que nós vamos ver, é que as almas melhoradas, aprimoradas pelo seu desejo e vontade, não é que Deus cria ela, não. Ela se faz, ela se corrige, ela se transmuta, ela se eleva, ela busca, ela trabalha constantemente na autorreforma. Só que nós espíritas temos que entender que a autorreforma, ela não cai do céu. Ela não cai do céu. É muito bonito ler o Evangelho. É lindo o Evangelho. Mas quando você para, e olha com profundidade, que você vai ser domada na espora e no freio. O que significa isso? No freio. Os espíritos nos freiam todos os dias
para você não fazer isso, para você não fazer aquilo. Nós vivemos no freio, mal conseguimos andar, tudo dá errado, nada dá certo, porque estamos sendo freados. E na espora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o fluido. Fluido. Fluido da mente, dos espíritos que querem me frear. Kardec lá coloca para os médios, no livro dos médios, que nós médios somos ferrados. Ferrado, quer dizer, você está preso, né? Por esse fluido dos nossos cobradores e obsessores. Ninguém tem cobrador se ele não fez maldade nenhuma, se ele já autopurificou-se, se ele já recolheu todos os seus cobradores e obsessores, ele está limpo. Agora, na maioria de nós, médios, nesses últimos tempos, no fim dos tempos, nós poucos recolhemos. Nós estamos aqui para aprender a auxiliar esses espíritos para que eles encontrem a paz que vieram buscar. E aonde que esses espíritos vêm com o freio, com a espora e com o chicote? Dentro da nossa família. É a nossa família que passa pelo chicote, que passa pela espora e pelo freio. Então, há um entendimento nosso espírita é que quanto mais rápido, mais o nosso desejo de retirar esses obsessores, fascinadores, subjugadores, espíritos enfermos, espíritos com ódio, com a raiva, com a vingança, à medida em que eles são levados para as colônias espirituais, que nós transmutamos tudo isso, que nós mudamos, tiramos esse fluido denso e pesado para um fluido luminoso, porque as partículas divinas recaem sobre eles, o amor do Cristo recai sobre eles, dos espíritos superiores. Jesus, quando curou a mulher hemorrágica, ele perguntou: quem me tirou uma virtude? Quer dizer, quem tirou o fluido meu? Nós, médios, sabemos disso. Quando chega até nós uma pessoa doente, enferma, e que ela segura na nossa mão, ou nós vamos visitá-la, ou nós fazemos uma prece, nós ficamos extenuados, cansados. Nós suamos, perdemos toda aquela força dinâmica. É o mesmo que Jesus disse: quem me tirou uma virtude? Porque ele doou o fluido curador. Ele doou um fluido virtuoso para recompor aquela criatura. Então, nós médios, como entendermos com profundidade o cristianismo, o evangelho segundo o espiritismo, é para nós médiuns. É para nós médiuns. Na maioria dos espíritas, estou falando de nós mesmos, acham que o evangelho é para você fazer para os outros. E esse texto que está aí é para os espíritas. Porque é dentro da sua casa. É que a família está apanhando. É que a família está no freio. A família está na espora. A família está no chicote. E aí chora, lamenta,
Mas por que lamentar se está faltando a luz do conhecimento da doutrina? Porque a doutrina ela vem para ensinar. Ela é um ensino básico de transmutação de fluidos, transmutação da mente. A hora que nós nos libertar dessa primeira fase da libertação dos nossos obsessores, cobradores, inimigos, a cura, nós vamos chegar nos fluidos mais rarefeitos e vamos poder transmutar os fluidos íntimos da alma no perispírito. E nós vamos modificar o nosso DNA. Modificar o nosso DNA. Porque ele é nosso. É uma partícula nossa. Nós reencarnamos aqui com uma série de doenças físicas e espirituais, defeitos que não cabem mais. Nosso corpo mostra para nós a grande deficiência ainda dos fluidos do nosso corpo, que ainda está denso, está pesado, e os cobradores aí chegam com chicote. Então, o espírita tem que entender que ele tem que se libertar do chicote, se libertar da espora e do freio. É essa a doutrina. É isso que eu preciso entender para minha libertação. Então, o espírita tem que estudar fluido. O evangelho é fundamental? É fundamental. O evangelho é se você pegar esses 2 textos que eu mandei aí, abre seu evangelho, estuda com profundidade ele, e você vai ver que belíssima as orientações. E as orientações do evangelho é para nós, médiuns espíritas, aprender a trabalhar. Não é para os outros, não. É para ensinar os filhos, netos e bisnetos. Porque essa nossa família que está vindo aí, filhos, netos e bisnetos, se eles não foram melhorados nas colônias espirituais, se não foram atendidos anterior, virão com casca e tudo para dentro da nossa casa. Vão vir orgulhosos, preguiçosos, vaidosos. Vão voltar aqui sem a moral, sem a ética, sem os bons costumes. Vão voltar do jeito que foram. Porque a melhora de um espírito é necessário da integração dos vivos e dos mortos. Nós compartilhamos os fluidos aqui e de lá para cá. Enquanto nós não entendermos que nós temos que trabalhar muito para que nós saímos dessa situação de almas endividadas. E não vai cair do céu. Isso só pode ser realizado através do grande trabalho redentor. Então, trabalhemos. Vamos crescer e vamos produzir. Bendita seja a mediunidade nas nossas vidas. Bendita seja essa luz que me me outorga o direito de trabalhar entre os vivos e os mortos. Essa é a maior bênção que nós, encarnados e desencarnados, recebemos. E que Jesus nos abençoe. Então, vamos nós. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos rogar a Ele permissão para que possamos absorver desse grande fluido cósmico universal, essas energias cósmicas, essas energias ectoplasmáticas. Rogamos ao Senhor misericordioso que nos permita, neste momento, fazermos essa grande bolha
esse grande silo, para que possamos armazenar, Senhor, esse fluido ectoplasmático, que venha, Senhor, que venha do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, para que possamos nos curar, para que possamos, Senhor, derramar sobre aqueles que necessitam essas energias transformadoras. E rogamos, ó Pai misericordioso, que essas energias solares, as energias dos espíritos superiores, venham também nos enriquecer, nos fortalecer, que as energias lunares possam trazer todas essas forças para que possamos nos moralizarmos, Senhor, para que possamos nos enriquecer de amor, de justiça, de progresso, Senhor, para que possamos auxiliar e amparar aqueles que batem à nossa porta. Pai de infinita luz, que esse templo de amor se abra nesse momento e que possamos nós buscarmos o nosso grande mestre Jesus e rogamos a ele neste momento que possamos nós nos aproximarmos dele e retirarmos dele uma virtude, a virtude do amor, a virtude da sabedoria, a virtude da moralização do nosso ser. Que ele possa nos envolver com o seu amor, com a sua paz. Que toda a sua ordem crística, que todos aqueles espíritos que trabalharam junto a eles, venham nos auxiliar, venham nos amparar e nos fortalecer. Rogo-te, Senhor, rogo ao Espírito de verdade, rogo aos Espíritos consoladores, rogo às falanges de Maria, como rogo a todos os nossos ancestrais, todas as nossas equipes de trabalho, Senhor, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar nessa nossa caminhada. Rogo neste momento aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, instrutores, toda a nossa equipe de trabalho, Senhor. Permita nesse momento evocá-los, para que eles possam trazer todas essas energias, possam nos auxiliar, nos amparar e nos fortalecer. Peço permissão neste momento, Senhor, para abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E permita nesse momento que todas as nossas equipes de guarda e retaguarda possam, neste momento, girar à nossa volta, puxando todos esses espíritos que adentraram o nosso lar, que aqui estão trazendo a discórdia, a desarmonia, o desequilíbrio físico, o desequilíbrio moral, trazendo a perturbação no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Misericórdia, Senhor, que as falanges amigas usem toda a energia do fogo, a energia, Senhor, dos ventos, dos furacões, dos tornados, e puxe para dentro, Senhor da lama astral, todos esses espíritos, todos esses magos feiticeiros, todas essas demandas complexas, Senhor, e que esse fogo etéreo a 100 mil graus Celsius queime, desmaterialize, desintegre, desmagnetize todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas,
todas as nossas infecções, todas as nossas doenças, retirando todos esses espíritos nessas condições dolorosas, e que esse fogo vai desmaterializando, desintegrando da cabeça aos pés, e passando por todos nós encarnados, retirando todos esses miasmas, retirando todas as infecções, desvinculando de nós todas as dores, todos os males. Misericórdia, Senhor, nós vos pedimos. Rogamos por todos esses espíritos obsessores, subjugadores, fascinadores, que querem nos hipnotizar, que querem nos trazer a queda, a falência moral, espiritual, profissional, financeira. Rogo neste momento, Senhor, que as nossas equipes passe esse furacão e traga para a redenção. E desintegre todos os vínculos, todas as amarras, todas as correntes, todos os ferros, todas as algemas, todas as cordas. Desvinculando-nos, Senhor, quebrando todos esses elos, quebrando todos os ódios, as mágoas, os ressentimentos, os ódios, as vinganças, as calúnias, as difamações, queimando, desmaterializando todas essas irradiações, todos esses pedidos, todas essas mentalizações. Misericórdia, Senhor, para com todos esses nossos irmãos que nos odeiam, que nos cobram o passado, que eles nos perdoem pela nossa ignorância do passado, que hoje rogamos a misericórdia por eles, a libertação de todos os seus males, de todos os seus erros. E rogamos por nós, ainda imperfeitos que somos, que possa essa energia do fogo, essa energia da terra, essa energia do ar e da água, que gire e que desmaterialize de nós, encarnados, todos os nossos males adquiridos pelo ódio, pela ganância, pela cobiça, pela luxúria. Misericórdia, meu Deus, para com todos esses espíritos que retornaram à espiritualidade, levando nos seus corpos perispirituais a doença, o problema no coração, no pulmão, na cabeça, no sistema nervoso. E todos aqueles que retornaram pelo suicídio, pelos acidentes dolorosos, pelas doenças dolorosas. Misericórdia, Senhor. Se eles batem a nossa porta, permita-nos socorrê-los, ampará-los, aliviá-los, trazê-los para a regeneração. E que esse grande laboratório de socorro vá transmutando todas as doenças, todos os males, retirando todas as dores, todas as infecções, desvinculando dos seus perispíritos tudo isso. E rogamos, Senhor, que venha toda essa força ectoplasmática, toda essa energia, Senhor, para refazer todos esses espíritos, para refazer todos os seus corpos perispirituais, trazer a luz, tirando-os das trevas, Senhor, das trevas da dor, da ignorância. Misericórdia, Senhor, para conosco também encarnados, que nos envolvemos também nessas mesmas doenças, que essas energias ectoplasmáticas possam ser derramadas sobre nós, desvinculando do nosso corpo físico, do nosso duplo etérico, do nosso perispírito, todas as doenças que assolam o nosso corpo físico, que trazem a infecção, que trazem a doença, que trazem a dor, que traz o câncer, que traz o infarto, que traz esses males, Senhor.
que nos levam à doença física. Misericórdia, Senhor, que os espíritos possam nos auxiliar, permitir absorvermos essas energias e nos curarmos. Rogamos ao Senhor por aqueles que se encontram ainda traumatizados, doloridos, chorões, preguiçosos, falidos, aqueles que se encontram perturbados, Senhor, pelo retorno à espiritualidade, de mãos vazias, que nada realizaram, que choram, que lamentam. Permita que eles sejam, Senhor, trazidos para a consolação, e que essa consolação derrame sobre todos eles essa energia do fogo, desmaterializando todas as lamentações, todas as dores, todos os traumas, todos os erros, todas as falências, e que venha energia para curar, para fortalecer esses espíritos, para despertá-los, Senhor, para o amor, para o trabalho da caridade, para o trabalho junto ao grande Mestre Jesus. Pai, que esses laboratórios sejam cobertos dessas energias ectoplasmáticas e que todos esses espíritos que ali adentraram sejam auxiliados e amparados pela sua infinita misericórdia. Que possamos nós, encarnados, recebermos dentro dos nossos lares essa energia. Que todos que aqui habitam possam receber, absorver essas energias. Que a sua infinita luz, Senhor, nos traga a cura. A nossa cura, Senhor, a cura de todos os irmãos em espíritos. Rogamos, Pai misericordioso, que os espíritos trabalhadores das águas, dos oceanos, dos rios, das cachoeiras, tragam a água curadora, as águas medicinais, e que elas possam lavar todos esses espíritos, todos os encarnados e desencarnados, todos os filhos de Deus, para que essa água venha a trazer os fluidos curadores, calmantes e pacificadores, que venham trazer os 10 mandamentos, a partícula de amor de Deus, que possa, nesse momento, cair como raios, como gotas, sobre todos nós, sobre todos os espíritos, que sejam, nesse momento, envoltos nessa energia de cura, nessa energia libertadora. E rogamos, Senhor, pelos espíritos socorristas, pelas colônias espirituais, que venham nesse momento e passe pela consolação, pela regeneração, pela redenção, pela lama astral. E vamos retirando todos os espíritos, todos esses nossos irmãos, colocando nas macas, colocando nas incubadoras, e encaminhando as colônias de repouso, de regeneração, aos hospitais, aos educandários, aos reformatórios, às clínicas de recuperação, para que eles possam, Senhor, acordar, despertar para o amor, para as verdades espirituais. Que a luz do seu amor recaia sobre todos eles, Senhor, sobre todas as colônias espirituais. E peço permissão, neste momento, para fecharmos todo esse grande laboratório de socorro. E peço a toda a nossa equipe que volte aos nossos lares,
e que traga toda essa energia de paz, de amor, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança, de força, de coragem, de fé, de esperança, de produtividade, de sabedoria, de estudo, de muito estudo, para que possamos sairmos daqui melhores, melhores do que quando aqui chegamos. Abençoa, Senhor, a todos os médios, abençoe a todos os lares, abençoa, Senhor, o estudo, pesquisa e educação da mediunidade, que todos aqueles, Senhor, que participam dos nossos estudos, sejam amparados, iluminados, que seus anjos guardiões, que seus espíritos protetores possam intuí-los, Senhor, ao estudo, ao aprimoramento espiritual e moral. Derrama, Senhor, sobre o nosso lar toda a sua partícula de amor. Que as nossas equipes levantem as barreiras fluídicas, fazendo toda a proteção por onde nós passarmos, por onde nós estivermos. Que sejamos abençoados, que sejamos protegidos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela oportunidade do reencarne, de aqui estarmos nesse grande aprendizado. Que possamos, Senhor, nos conscientizarmos das nossas responsabilidades. Que possamos nos amarmos mais. Que possamos seguir os ensinamentos deixados pelo grande Mestre Jesus. E recebendo, Senhor, sempre as orientações dos nossos protetores. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas falanges que nos auxiliaram na nossa prece, no nosso trabalho, no nosso estudo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Que a sua paz e o seu imenso amor se faça presente. Nos envolva, Senhor, hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja.